Olá pessoal do canal Saúde Integral, tudo bom? Espero que estejam bem. Eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto polêmico e que tem a ver com o ambiente político que a gente vive, né? Que é como fugir do comunismo e do capitalismo. Eu já gravei um vídeo sobre isso, foi em 11 de abril de 2020, tem aqui no canal. E porém, eu apresentei esse livro aqui, ó, Capitalismo Alternativo e o Futuro dos Negócios. Porém, nessa época eu não tinha lido o livro ainda, eu trouxe mais uma reflexão filosófica e teológica sobre essas duas visões políticas. E hoje eu queria, e nesse vídeo, né, basicamente resumindo, se você quiser assistir, vale a pena assistir esse vídeo primeiro, mas se você quer continuar nesse vídeo, lá eu mostrei basicamente o argumento capitalista e comunista, né, que os capitalistas mostram um gráfico que, a partir da Revolução Industrial, com o capitalismo, começa a se diminuir a pobreza no mundo. E saindo de 90% de pobreza para 30%. E o problema disso é que o outro lado é que alguns criticam a forma de mensuração de pobreza. Alguns autores percebem que a forma de mensurar a pobreza é muito baixa e que quando se coloca outros critérios mais justos, a pobreza é muito maior do que isso, né, do que se aponta esses gráficos. E eu falo também da questão da origem do capitalismo, que ela surge com o rompimento da idade média de preço justo, de uma proibição moral, no mínimo moral, né, de acúmulo de riqueza. E o capitalismo surge exatamente dessa ruptura. Então, o sistema de produção capitalista, eu divido essas duas coisas, sistema de produção e ética. O sistema de produção, que é bom, ele surge nesse contexto de uma mudança ética, de um bem comum para um egoísmo. Então, o capitalismo surge nesse contexto. E a minha conclusão é que a forma de produção capitalista é boa. O fato de separar funções acelera a produção e gera mais riqueza. Então, para produzir riqueza, o capitalismo é inegável, é um melhor sistema do que o comunismo, por exemplo, que concentra tudo na mão do Estado. Porém, o problema do capitalismo é a sua ética. É isso que nós precisamos mudar e é isso que esse livro propõe. A ética do egoísmo tem que sair e entrar uma ética de, de pensar no bem comum, né? De pensar no outro. Então esse é resumidamente o primeiro vídeo. E aí eu queria trazer alguns pontos importantes desse livro. Primeiro ela começa citando exemplos de sucesso, de homens de sucesso, e o primeiro deles é o Yunus, que é ele é economista, se não me engano, ele estudou economia, e ele lá em Bangladesh criou o Banco dos Pobres. O que ele percebeu? Em algumas comunidades tinham várias pessoas que, se juntasse todas elas, deviam $10 aos agiotas. E os agiotas abusavam e extorquiam essas pessoas, gerando uma cultura de dependência. Ele chegou lá, pagou a dívida dessas pessoas e fundou um banco que tem como interesse não acumular recurso, ficar rico e explorar essas outras pessoas, mas cuidar do bem comum, trazer vida para aquela população. E ele ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel de Economia sobre isso. Então, é um exemplo de sucesso. Outra parte interessante no livro é que ela fala que esse livro ele vem derrubar o mito de que os detentores da riqueza têm necessidades que têm primazia sobre as necessidades de todas as outras pessoas. Então, uma das premissas dela, do livro, é mostrar que quem detém a riqueza não tem necessidades sobrepostas às outras pessoas. Todos nós somos iguais perante a lei, e se a gente pensar num sentido teológico, todos nós somos a imagem de Deus. E os ricos não têm necessidades que estão acima das demais pessoas. Todos nós temos alguns direitos
inalienáveis, né, segundo a filosofia política, e biblicamente nós também somos a imagem de Deus e todos nós temos o direito a uma dignidade. É claro que existem diferenças de pessoas, existem diferenças de capacidades, existem pessoas preguiçosas, óbvio. A questão não é isso. A questão é nivelar por baixo. Uma pessoa que tem mais habilidades, que tem mais força de vontade, ela vai desenvolver e produzir mais. A questão é, ninguém tem direito de acumular. Esse é o ponto. Ninguém tem direito de acumular. E a gente tem que pensar também que ninguém tem o direito ou ninguém pode ser privado do seu direito de sobreviver, de ter uma vida digna. E aí cabe a nós também educar essas pessoas que podem vir a ser preguiçosas para que elas abandonem esse caráter falho, né, de preguiça. Então, outra parte interessante no livro, na página 32, ela mostra um quadro, ó, olha que interessante, mostrando a diferença. Ela mostra um quadro mostrando a diferença entre a ideia antiga e a nova proposta de capitalismo que tem surgido. Então ela chama de propriedade extrativa aquela ideia antiga de só extrair e acumular. E ela chama a nova ideia de propriedade generativa, que traz a ideia de gerar vida. Então, a propriedade extrativa, ela tem o propósito financeiro, que é maximizar os lucros a curto prazo. A propriedade generativa tem o propósito de vida, que é criar condições para a vida a longo prazo. Então muda totalmente o paradigma. O modo antigo pensa em propriedade desligada da vida da empresa, né? Aquela ideia de capital aberto, onde aquelas pessoas que investem no capital não têm nenhuma ligação com a empresa e com a vida local da empresa. E o outro modo de produzir, de gerir uma empresa, é a propriedade em mãos humanas. Pode até haver um capital aberto. A questão é preciso haver uma proximidade maior entre aquelas pessoas que gerem a empresa e a comunidade local. E ela mostra como fazer isso, né? Então ela mostra que o modelo antigo é dominado pelos mercados de capitais em piloto automático. E a nova forma é controle dedicado àqueles que têm uma missão social. Então a ideia não é essa ideia moderna de abster a ética da economia. A ideia é ter uma missão social. A empresa existe não para gerar lucros a qualquer custo. Uma empresa existe para gerar condições para a vida e ter uma missão social. Essa é a missão social dela, né? Gerar condições para a vida do maior número possível, não de um grupo pequeno. Então, o modo antigo tem o capital como patrão, o modo novo tem o capital como amigo. Então, o dinheiro não é patrão, ele é amigo para uma outra finalidade maior, que é o bem comum. E por último, as redes de commodities têm uma negociação concentrada exclusivamente no preço e no lucro, e a rede ética tem um apoio coletivo para normas ecológicas e sociais. Então, é uma nova forma de pensar economia, que pensa não como uma forma de maximizar lucros para o bem de poucos, mas maximizar lucros de forma moderada ou de forma natural, sem explorar, sem degradar o meio ambiente, mas se o lucro for alto, que isso seja revertido para o maior número possível de pessoas, não para um número reduzido, né? E isso é interessante porque nesse outro livro aqui, gente, que eu estou lendo agora, A Justiça, o que é fazer uma coisa certa, é um livro mais filosófico que discute as questões basilares do que é justiça, do que é fazer a coisa certa. E na página 26 aqui, ele traz um exemplo de como as coisas mudaram ao longo do tempo. Então, em 1980, por exemplo, os diretores ganhavam 42 vezes mais do que os trabalhadores. Então, se um trabalhador hoje ganha R$ 1.000 de salário mínimo, um diretor ganharia 42 mil, por exemplo. Em 2007, em 27 anos, quase 30 anos depois, o que aconteceu? Os diretores ganhavam 344 vezes mais do que os trabalhadores. Olha como que muda as coisas. Seria como se uma pessoa hoje ganhasse R$ 1.000 e o diretor da mesma empresa ganhasse 344 mil reais.
Veja como o ser humano foi perdendo a noção de ética, a noção ética de preço justo, de salário justo, de bem comum, né? E ele traz outros dados interessantes também. No Japão, um diretor ganha em torno de 1,5 milhão por ano. Na Europa, 6,6 milhões e nos Estados Unidos, 13,3 milhões por ano. Um CEO de uma empresa, né? Então veja, comparando agora, não com o tempo, mas em outros locais. Existem outros locais que a disparidade é menor. E nos Estados Unidos e a gente no Brasil importa muito essa cultura gananciosa e capitalista dos Estados Unidos. Então isso reflete aqui também. Então um bom livro também para se analisar. E aí na página 159, ela cita o caso de uma moça chamada Eleanor Ostrom, que ela é ganhadora do Prêmio Nobel de Economia, foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel, e ela, através da... Eu quero até pesquisar sobre o trabalho dela. Aquela ideia de que ou o capitalismo ou o comunismo, né, aquela falsa dicotomia, falso dilema, né, chamada falácia do falso dilema, que acha que ou a gente resolve o problema da pobreza com socialismo ou com o capitalismo, ela mostrou no trabalho dela que essa velha dicotomia era falsa, que existe uma outra saída, que não é o bem na mão de todo mundo, mas também não é na mão de poucos. Existe uma forma de gerir riqueza, de gerir propriedades, inclusive, não de forma dominada pelo Estado, mas dominada gerida pelos trabalhadores da empresa. E aí, no final, ela mostra o exemplo disso na prática, de várias empresas dessas na prática, né? Só que a empresa que mais me chamou a atenção é a... Aqui é o nome dela, ó. John Lewis Partnership, que é uma empresa de... Tipo essas empresas no Brasil de... Esqueci o termo. Mas é uma empresa tipo loja americana, departamento. É uma empresa de departamento, esse é o termo. E que já foi criada com uma visão diferente. Ela, por exemplo, aqui alguns dados, elas são geridas por 76.500 funcionários proprietários. E a missão da empresa é servir os interesses, a felicidade de todos os seus membros, por meio de um emprego meritório, não é aquela ideia de igualdade absoluta, existem divisões, existem salários diferenciados, quem produz um pouco mais ganha um pouco mais, então essa ideia comunista não funciona, porque não incentiva também a produção, o desenvolvimento, a criatividade, então o comunismo falha nesse lado. Por outro lado, a ética capitalista falha em gerar disparidades muito grandes. Então, é um emprego meritório, satisfatório e um negócio bem sucedido. E todos os funcionários participam dos lucros. E eles trazem um exemplo aqui de uma funcionária que uma das duas bonificações de participação de lucros, ela recebeu 2.000 libras, que equivale a 3.264 dólares, que trazendo para o real seria em torno de 16 mil reais, que ela recebeu de participação no lucro no final do ano. Então, a empresa, multiplicado por 76 mil funcionários, imagina o lucro da empresa. É uma empresa que funciona como capitalista, porém com uma ética diferente. Ela falou que trabalhou em uma outra empresa que ela recebeu em 18 anos, tinha recebido 50 libras de bonificação de participação de lucro. E nessa empresa, com uma outra visão, só a última ela recebeu 2.000 libras. Então, gente, esse livro é sensacional, mostra como é possível fazer um capitalismo diferente, que é uma resposta entre essa briga insensata entre comunismo e capitalismo hoje, em que um grupo fica tentando mostrar os problemas do outro para justificar o seu modelo. Só que isso é falacioso. Isso é um argumento falacioso porque é chamado de falso dilema. Mostrar que só existem duas opções, sendo que existem mais. Existe pelo menos mais um. Existe a forma de pegar o modo de produção capitalista, que é bom, que deu certo,
e extirpar o comunismo. Da mesma forma, extirpar o egoísmo e repartir melhor esses lucros. E recentemente, né, ontem a gente foi lá no podcast do Kaká conversar com ele e a gente estava discutindo sobre isso, sobre esses dois monstros, do capitalismo e do comunismo. E uma ideia muito corrente é que um grupo vê um problema maior que o outro. Os sociais-democratas veem o capitalismo como mais perigoso, até reconhecem que existe um comunismo cultural, né, no nosso caso hoje, porque o comunismo antigo já falhou, porém existe um comunismo, um marxismo cultural hoje, mas eles enxergam que o capitalismo é o maior, é o que traz mais risco, que mata pessoas de forma mais imediata. E os conservadores ignoram esse monstro do individualismo, do capitalismo, né, da ética capitalista. E isso é claro porque a maioria dos cristãos hoje não entendem que um cristão tem que ter uma vida moderada, já abraçaram a ideia moderna, que não é bíblica, de que o cristão pode acumular tesouro na terra, né? E percebem só o outro monstro, que é o do comunismo, do marxismo cultural. Porém, gente, os dois são problemáticos, os dois matam. Então, se a gente for pegar o comunismo original, ele matou 100 milhões de pessoas pela arma. E se a gente pegar o marxismo cultural hoje, que é aquela ideia de que a segunda e terceira leva de comunistas perceberam que a Revolução Armada não deu certo, matou muita gente, mas não conseguiram instaurar o comunismo, eles adotaram o marxismo cultural, que é tentar dominar a cultura, acabar com a cultura ocidental, que é judaico, grega e romana. Então, acabar com a religião cristã, acabar com a ética grega e a ética romana, né, o direito romano. Então essa é a tentativa, por isso o emparelhamento das universidades, por isso as músicas são feitas para sexualizar, as escolas, isso acontece também na escola, tentativa de implantação de livros, ideologia de gênero, isso existe, isso é inegável. Só que o marxismo cultural tem matado espiritualmente também, pela libertinagem. E se a gente for olhar biblicamente, de que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, teoricamente, a perda espiritual ela é muito mais problemática do que uma perda material, porque ela tem consequências eternas. Uma pessoa pode morrer de fome, mas ser salva. Porém, o egoísmo do sistema capitalista também mata pela fome, pela exploração humana, por causa desses exemplos que a gente viu, né? Essa tentativa de aumentar os lucros e explora quem está na ponta, explora o meio ambiente, e isso gera problemas sociais também, que mata pessoas, e mata pelos juros excessivos, né? Que pessoas estão falindo por causa de juros excessivos de hipotecas nos Estados Unidos, como ela dá exemplo nesse livro. Então, assim, e o outro lado, o problema do outro lado do egoísmo é não só esse matar de forma direta, mas de forma indireta, porque a riqueza ela pode resolver o problema da pobreza. Então, quando a pessoa acumula tesouro para si, ela pode não ser responsável pela fome daquelas pessoas, mas ela pode ser a resposta da fome delas. Então, porém, eu acho que a gente não deve fazer esse juízo. Ah, o comunismo é mais perigoso porque ele mata espiritualmente, mas uma pessoa morrer de fome, ela pode estar salva. Isso é insensibilidade, seria insensibilidade fazer isso. Então, a nossa missão como ser humano é combater esses dois monstros na mesma intensidade. E isso, inclusive, não só culturalmente, principalmente pela cultura. Então, acho que a gente precisa divulgar essa cultura e ensinar isso aos nossos filhos para que daqui 20, 30, 40 anos, daqui 2 gerações, por exemplo, já temos pessoas mais conscientes que comunismo é um problema e ética capitalista de acúmulo também é um problema. E nós vamos ter um mundo melhor. Começa pela cultura. Mas a gente tem a oportunidade também de resolver a curto prazo, porque essa é uma resolução a longo prazo. E a curto prazo a gente resolve pela política. Colocar pessoas, eleger pessoas, e fica a dica então para essas próximas eleições de outubro agora, de 2022, eleger pessoas que têm esse entendimento, que veem que o comunismo, o marxismo cultural está já instaurado na nossa cultura e para a gente extirpar isso, porque isso é um problema social e moral, e também, ao mesmo tempo, pessoas que entendem
que a gente precisa ter um olhar preferencialmente para os mais necessitados. E o Estado tem uma função imediata nisso, né? Mas também nós, como pessoas, já podemos já adotar essa cultura. Então, se a gente mudar a nossa mentalidade, se todas as pessoas no Brasil hoje mudassem a sua mentalidade, a gente já conseguiria, a gente tem capital moral e financeiro para erradicar a pobreza. Se todas as pessoas físicas, esquecessem o governo e com as suas posses já dedicassem elas ao bem comum, né? Usar aquilo que é digno e justo para si e o excedente cuidar das outras pessoas, a gente já conseguiria erradicar a pobreza. Então, a minha conclusão nessa conversa de ontem foi: se nós estivéssemos fazendo a nossa parte, não acumulando tesouro, cuidando do próximo, a gente não teria comunismo ameaçando as nossas instituições, as nossas religiões, a nossa moral, a gente não teria. Então, o comunismo é uma reação ao acúmulo que causa prejuízos e problemas sociais. Então, se a gente estivesse fazendo a nossa parte, não existiria Karl Marx. Pensa nisso, tá bom? Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo e se acha que vai edificar outras pessoas para tentar mudar essa cultura de ódio que a gente vê hoje, compartilhe o vídeo. Compartilha nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp, e para a gente tentar divulgar essa informação que eu acho, no meu entendimento, é mais coerente, mais bíblica para quem é cristão e é mais ético, né, para todas as pessoas, tá bom? Um abraço para você, te vejo no próximo vídeo.